bem-vindos ao Fórum Delas, esse programa super especial aqui do Fórum. E hoje vamos conversar, eu, professora Isabela Almeida, vamos conversar com a professora Bruna Dutra e professora Giovana Porchera. Vamos falar um pouquinho sobre a nossa carreira jurídica na vida pública, como nós chegamos nessa carreira pública, a nossa trajetória, e será uma conversa muito especial. Eu sou advogada pública aqui no estado do Rio de Janeiro. Sou professora aqui do Fórum, leciono Ética da Advocacia, trabalho com planejamento de estudos aqui no curso e vai ser um prazer conversar com vocês, estar aqui com vocês hoje nesse programa. Oi, Bruna! Oi, Giovana! Olá! Tudo bom? E aí, Tudo Isabela? bem? E aí, Giovana? Olá, Bruna! Também vou me apresentar. Para quem não me conhece, meu nome é Bruna Dutra, sou defensora pública aqui do estado do Rio de Janeiro, leciono Direito Penal, sou mestre em Direito Penal pela UERJ, leciono no Fórum, principalmente para turma preparatória para a Defensoria Pública, e também estou muito satisfeita de poder estar participando do Fórum Delas com vocês e poder ouvir um pouco da experiência de vocês nas suas carreiras, na sala de aula. E aí, Giovana, você quer se apresentar para a gente também? Olá, pessoal, meninos e meninas, né? Porque o fórum é delas, mas também pode ser deles também. Com certeza. Meu nome é Giovana Porchera, eu sou procuradora do município do Rio de Janeiro desde 2002. Eu dou aula de Direito do Trabalho, Processo do Trabalho e Direito Previdenciário no Fórum. Estou muito feliz com esse convite, muito honrada de estar com essas meninas tão especiais, para contar um pouquinho da nossa história, da nossa trajetória e como é o nosso dia a dia no meio jurídico, também na sala de aula, contar um pouquinho da experiência feminina, que muitas vezes tem algumas peculiaridades que os meninos talvez não enfrentem, mas que a gente todo dia é uma luta, mas a gente está lá firme e forte. Para começar com a minha história, eu me formei pela UERJ, eu sempre soube que eu queria fazer concurso público, me preparei para isso desde o 7º período, e aí, na hora de escolher a carreira, na verdade, eu acho que a carreira acabou me escolhendo. E fiz concurso para defensoria, quase fui uma defensora pública também, mas acabei avançando na Procuradoria do Município com muito apoio dos meus pais. E aí eu acho que eu tive um privilégio que nem todo mundo teve, porque depois que eu me formei, eu propus, como boa advogada, que já era, né? Fiz uma proposta para os meus pais que eu ficasse em casa durante um ano apenas estudando e que esse seria o prazo que eu estava me dando para passar num concurso. E eu conto isso não para tirar onda e tal, mas eu reconheço que é uma vantagem que nem todo mundo tem na prática, né? A maioria, principalmente mulheres que já têm filhos, né, que precisam se dividir entre essa rotina de estudo, de casa, ou de talvez um trabalho que já tenha, né? E também estudar para um concurso é muito difícil, mas eu tive a sorte de ter esse um ano para me preparar e conseguir passar no concurso da Procuradoria do Município. E você, Isabela, me conta um pouquinho da sua experiência, como é que foi? A minha experiência foi um pouquinho diferente, porque durante toda a minha graduação eu formei pela PUC Minas. Eu sou de Belo Horizonte, hoje eu moro aqui no Rio, mas eu sou de BH. E eu não sabia muito bem o que eu queria fazer. Eu sabia que eu queria fazer direito, mas o que dentro do direito eu ainda não sabia. Se eu queria advogar, se eu queria fazer concurso, ainda não tinha escolhido a minha carreira. Me formei, comecei a advogar, mas eu percebi que eu detestava a advocacia. E eu falei assim, meu Deus, eu estudei 5 anos para descobrir que eu detesto isso. Foi quando eu decidi fazer concurso público. E o engraçado é que eu venho de uma família de pessoas concursadas, mas até então eu não tinha certeza ali do que eu queria. Comecei a estudar para concurso. No começo, eu fiquei meio, acho que como muita gente, tá tirando ali para todos os lados. Eu percebi que aquilo não ia funcionar, que eu tinha que escolher uma carreira para que eu pudesse me dedicar àquilo ali. E é importante você falar dessa tua indecisão, que também marcou a minha trajetória, porque muita gente que está do outro lado, aluno e aluna, acha que a gente já nasce predestinado. Exatamente. Não é assim, gente. Todos nós temos Não é assim. Não é assim. E aí tem um ponto
em comum, que você disse que a sua carreira escolheu, no final das contas foi a carreira que me escolheu também. Porque no começo da preparação eu falei assim, eu vou fazer concurso para carreiras policiais, por causa do meu pai, eu queria ser delegada, aquela coisa. Mas o concurso que eu queria, que era para Polícia Civil do Rio, nunca saía. Está saindo, inclusive, agora. Vai sair agora, anos depois, anos e anos depois, e não saía. E os concursos para advocacia pública, eles começaram a sair. Foi quando eu assustei, eu já estava fazendo concurso só para advocacia pública e no estado do Rio. Por quê? Eu ainda tive um fator que eu era noiva, e olha só, muita gente passa por isso, muitos alunos me falam isso. Eu morava em BH e meu noivo aqui no Rio. Se eu quisesse me casar, por causa da profissão dele, que não tinha como ele ir para lá, eu tinha que morar aqui. Então, eu só podia fazer concurso aqui no Rio ou concursos federais com lotação para cá. E eu comecei a fazer. Quando eu assustei, eu estava estudando para advocacia pública. E aí eu me perguntava, como que eu detesto advocacia privada e vou gostar da advocacia pública, né? E só que eu tinha um fator, eu gostava muito de estudar direito público, então matérias de direito constitucional, administrativo, tributário, aquilo facilitava. Eu pensava, se eu gosto de estudar isso, eu acho que eu posso gostar dessa carreira. E eu acho que na advocacia pública, eu não sei se você tem essa sensação. A gente o nosso cliente é um todo, né? É um coletivo. Exatamente. Tantas ações que a gente pega, eu fico pensando assim, como isso vai impactar a vida de todo mundo no município. Sim, exatamente. Eu trabalho no âmbito estadual, então lá na fundação, hoje eu estou lotada no consórcio CEDERJ, na Fundação CCR, a gente trabalha muito com vestibular em âmbito de todo o estado do Rio de Janeiro. Então, assim, a gente trabalha com educação à distância, muito edital de vestibular, muitos acordos de cooperação com o município para que isso seja possível viabilizar essa educação de nível superior para todo o estado, e é muito interessante, porque é exatamente isso que você disse, o nosso cliente é o todo, né? Então, nós estamos o tempo todo tratando ali com a coletividade, com o todo, com o interesse público, e é uma profissão, assim, que eu me descobri. Eu descobri que eu amo isso, e é engraçado que, embora eu deteste advocacia privada, eu falo isso com toda sinceridade. Eu odeio advocacia privada, mas eu amo advocacia pública, porque é um trabalho que, embora seja, né, no exercício da advocacia, é muito diferente, é muito gratificante a gente saber ali que está lidando com o todo. E você, Bruna? Para a Bruna deve ser a mesma experiência também, né? De pensar no todo. Exatamente. Então, no meu caso, eu estou até invejando vocês, gente, porque o processo do trabalho, nunca foi meu forte. Então, no meu caso, assim, eu também, no início, eu acho que isso é uma angústia comum, né, aos estudantes. A gente fica, né, entra naquele mundo do direito, e aí são tantas possibilidades, porque o mundo do direito tem uma gama muito grande, assim, de possibilidades, né, e desde um escritório de advocacia, em que você pode trabalhar de N formas, né, até mesmo na carreira pública, que existem carreiras tão diferentes entre si. Então, a parte de advocacia pública, eu sempre tive uma maior dificuldade. Então, direito do trabalho, processo do trabalho, enfim, eu já sabia que a minha praia não ia ser procuradoria, né? Mas no início da faculdade, eu sabia que eu queria concurso e eu focava que eu queria ser promotora de justiça. Esse era o meu objetivo. Olha, onde você foi parar, não é? E olha que eu sou do direito penal. Você vê que a gente planejou, mas no final das contas não era o que exatamente planejava. Não, esse lema de que o concurso é que escolhe o candidato, eu acho que é o mais verdadeiro dos lemas. Eu vejo muitas pessoas assim que passaram também pela mesma experiência que vocês, inclusive, estão retratando também. Então, no início da faculdade, eu queria Ministério Público, e eu também estudei na UERJ igual você, Isabela. Não sei se somos contemporâneas. Eu entrei em 2005. Não, eu vim da PUC Minas. Não, desculpa, Isabela, não, a Giovana que falou. É a Giovana. Desculpa. Eu formei em 2000 na UERJ. Ah, então a gente não chegou a se esbarrar pelos corredores.
Mas eu sou mais velhinha, Bruna. Não parece. Cursamos a mesma faculdade. Então, lá desde o terceiro período, eu já sabia que eu queria concurso, né? Então, nas minhas férias, tava eu lá igual uma doida, a pessoa me achava meio doida, né? Que eu levava uns informativos pra praia. Eu sempre fui meio imputável nesse sentido. A esquisita. A esquisita da turma. Pois é. Só que foi muito engraçado porque a vida sempre acabava me levando para dentro da defensoria. O meu primeiro estágio foi na defensoria pública. Assim que eu me formei, né, eu fiz a prova para o mestrado em Direito Penal na UERJ, porque uma coisa que eu sempre quis também, e eu já sabia, era ser professor. Isso aí, desde que eu aprendi a ler e escrever, eu brinco até no Instagram, quando eu faço umas postagens, o pessoal pergunta, você sempre sabia o que você queria fazer? Bom, ser professora sempre soube, desde a alfabetização. O que você quer ser quando crescer? Eu quero ser professora. Agora, em relação à carreira na área do direito, eu fui sendo levada, porque, então, meu primeiro estágio foi na defensoria, aí depois, no estágio oficial, entrei no Ministério Público. Quando me formei, abriu um primeiro concurso para a Defensoria Pública, o concurso de 2010. Fiz essa primeira fase do concurso de 2010, entrei até num curso intensivo, só que não passei. E aquilo, assim, eu não queria aquilo, mas aquilo foi um baque para mim. Quando a gente está na faculdade, a gente é muito acostumado, né, com a nota 10, a nota 9. Quando a gente sai da faculdade, entra no mundo real e vê que a nota 7 é um notão que com 5 você está aprovado, né, em concursos tão difíceis, aquilo é um baque. Então, você tirar menos do que 5, ver que foi reprovado, né, você acaba tendo um choque de realidade. Então, eu fiquei muito chateada com aquela reprovação. Eu tinha iniciado o mestrado, né, que era o meu sonho também, mas essa reprovação se tornou para mim quase que um monstro, né? Eu comecei a me achar muito incapaz para aquilo que eu estava muito aquém. Mas, enfim, segui a vida, né, fazendo o mestrado, aí fiz um concurso para analista processual do Ministério Público Federal. Veja aqui, né? Entrei de novo lá no Ministério Público. Mas a defensoria, Mas a defensoria sempre paquerando comigo, né? Então, fui para o MPF como analista processual e em 2012 abriu novo edital. Eu falei, agora ferrou, né? Ferrou, porque eu tenho que apresentar minha dissertação de mestrado. Eu estou no final do mestrado, estou trabalhando aqui como analista processual na MPF, era longe da minha casa, perdi a oportunidade. E aí, enfim, mas eu fui fazer a prova, né? Porque por fazer, aquele negócio de fazer por experiência, né? E aí eu fui passando e naquela loucura, entrei num curso intensivo e aí ia passando pelas fases específicas e chegava o momento de apresentar a dissertação de mestrado e aquela loucura, consegui 1 ano como analista processual, pedi minhas férias para a procuradora, enchi tanto o saco dela que ela me deu. E os estudos, Bruna, você está falando do seu estudo para o mestrado, é um estudo completamente diferente. Exatamente. Exatamente. Por isso que não casava, né? A chave tem que virar. Exatamente. E que você falou, a gente tem uma realidade de faculdade, que a gente tira 10, 9, que não se confirma depois, porque não é assim, não que a gente é incapaz. Embora, no primeiro momento, a gente vai pensar isso aí. Pô, eu não sou tão boa assim. Aquele meu 10 não é... Eu não merecia 10. A gente merecia aquele 10, mas a vida é dura. É de concurso, né? Você exatamente. 7 e fica ali se punindo mais que você passar. E principalmente porque uma aprovação em concurso, ela não exige só o conhecimento em si. Claro que o conhecimento é o principal, ali, seu conhecimento você não vai passar. Mas muitas vezes você não está ali com um raciocínio crítico e muito menos de dar sua opinião. Você está ali para responder o que o examinador quer saber de você. Né? Exatamente, tem toda aquela análise da banca, né? A gente sabe até da vida pessoal, se a pessoa tem filho, se é casada. No mestrado, você é especialista. Num concurso, você tem que ser o cirurgião geral, o clínico geral. Pois é. Então, você tem que
Pois é, então era uma incompatibilidade, por isso que eu pensei, ferrou, já era, né? Quando abriu o concurso. Mas, né, Deus tinha um propósito aí, e aí aconteceu de conseguir passar na defensoria e me encontrei completamente. Foi muito engraçado que até os cursos que eu fiz preparatórios para concurso nesse meio tempo eram cursos destinados à defensoria, então assim, não tem muita lógica, né? A vida ia me levando para a defensoria e aí eu me senti realizada ali dentro. Quando eu comecei a dar aula também, foi mais um ponto, né, positivo, mais um ponto de realização profissional e pessoal, né? Porque era um sonho mesmo, né? E aí foi isso, eu fui caminhando e aqui estou. E se vocês tivessem assim, que citar um episódio na carreira de vocês, assim, que vocês sentiram que, puxa, só aconteceu comigo porque eu sou mulher, o que vocês citariam? Eu já passei por alguns grandes desafios na minha carreira e que talvez se fosse um homem, não teria passado o que eu passei. Para dar um exemplo aqui, sem entrar em muitos detalhes, eu chefio a assessoria jurídica do órgão. Então, assim, eu comando uma equipe que tem homens e tem mulheres em equipe, e já, assim, fui no começo, porque, assim, eu formei muito nova, então eu ingressei no órgão também muito nova. E me tornei chefe de pessoas, homens mais velhos do que eu. Então, já tive episódios de fato, de desrespeito, né? No sentido de que criticar o trabalho, mas não você percebe que não é uma crítica do trabalho técnico. É uma crítica, muitas vezes, porque você é mulher. E você percebe que se fosse um homem, não teria passado, em hipótese alguma, essa situação. E aí é engraçado porque você se vê numa situação seguinte: ou você escolhe se calar, deixar aquilo passar para não ter dor de cabeça, ou você escolhe se impor, que é o que tem que ser feito, para que aquilo não se repita, mesmo sabendo que você terá algum tipo de dor de cabeça para resolver aquela situação e para sustentar aquela situação que você está se impondo. E, obviamente, assim, acho que até pelo meu estilo, assim, eu não iria deixar aquela situação acontecer, porque se o mesmo acontecesse com uma servidora que é subordinada a mim, eu não iria aceitar. E por que aquilo acontecendo comigo eu iria ter que aceitar? Então, já passei por episódios que foram episódios que, de fato, não posso dizer que me irritaram, porque assim, mas que me deixaram muito incomodados. E aí eu fiquei tão assim, não é possível que isso está acontecendo, que eu recomendei, por exemplo, a abertura de um processo administrativo disciplinar, porque eu não admitia que aquilo estava acontecendo comigo. E que você percebe que se fosse um homem, talvez a pessoa teria pensado 2 vezes antes de falar. Pois com relação a mim, né, eu acho que Isabela tocou num ponto que muitas vezes a gente fica na dúvida, né, se aquela dificuldade, se aquela situação que a gente está passando é em decorrência do sexo feminino ou se é em decorrência da gente aparentar, né, ser nova, ter ingressado na carreira pública nova. Então, eu acho que esse também é um ponto que quantas vezes o assistido chegou até mim achando que eu era estagiária, né? Eu acho divertidíssimo. Exatamente, que o responsável, cadê? Eu quero falar com a doutora, não que sou eu mesma. Sou eu, exatamente. Não é? Então, eu acho que às vezes você tem até uma certa dificuldade de identificar, em alguma situação um pouco mais delicada, qual seria a origem daquele tipo de comportamento. Mas, assim, no geral, o que eu percebo nas pessoas, né, é que quando eu me apresento, né, quando eu falo que eu dou aula de direito penal, quando eu falo que a minha atuação majoritária, né, predominante na defensoria é na área criminal, que é a minha paixão desde o início da faculdade de direito penal, existe tipo um choque de realidade, né? As pessoas
mas penal? Você, né? A pessoa forma todo um estereótipo como se o campo do direito penal só pudesse ser exercido, só pudesse ser lecionado por pessoas do sexo masculino, porque seria uma matéria que atrelada ao sexo masculino. Então, existe aquele conceito de fragilidade da mulher. Isso, exatamente. Direito penal. Exatamente, às vezes até me perguntam, né? Mas você vai até aquela salinha lá no fórum, né? A carceragem, você vai até a carceragem, conversa com os presos, sim, como é que eu vou fazer a defesa do preso sem ir lá na carceragem conversar com o preso? Então causa uma surpresa. Eu já tive diversas experiências nesse sentido, de ver que as pessoas se surpreendem e ficam um pouco assim, sem acreditar, né? Que aquela figura feminina possa estar atuando num âmbito que, no imaginário popular, é um âmbito que é dominado pelos homens, né? Então, eu acho que nesse ponto da minha matéria é onde eu consigo perceber nitidamente a questão do aspecto feminino, né? Como sendo uma questão causadora de surpresa. Agora, na minha prática em si, eu geralmente fico na dúvida se aquilo ali pode ser uma manifestação do machismo, pode ser uma manifestação, pode ser uma certa resistência, né? De você estar assumindo um cargo sendo nova, ou se são os dois, né? Pode ser que sejam as duas coisas. Sim. Eu, quando entrei na Procuradoria, eu tinha 23 anos. E aí, não façam contas, hein? Você neste momento. E aí, quando eu entrei, eu fui lotada na Procuradoria Trabalhista, e a gente tem audiência, assim, para quem conhece a prática trabalhista, a gente tem audiência de 10 minutos. Se a vara for muito louca, coloca de 2 em 2 minutos. Aquela loucura. E eu não tinha nem a minha identidade funcional. Eu lembro que eu ia com a cópia da publicação do meu ato de nomeação embaixo do braço, porque eu entrava para fazer audiência, me identificava como procuradora, e muitas vezes assim, não, a senhora não vai sentar, você é estagiária. Eu falei, não sou, não, eu estou aqui. Aí mostrava. Então, tinha essa questão da juventude, né, que infelizmente ficou para trás, hoje eu até acho bom, naquele momento. Também, às vezes tem essa questão de colocar certas qualidades, porque a mulher. Então, eu lembro que já com alguns anos de estrada, eu ia fazer audiência e eu ouvia assim, é com aquela procuradora nervosa. Aí eu pensava assim, falei, por que eu sou nervosa? Porque se uma mulher é incisiva... Exatamente isso. Ou como juíza conduzindo uma audiência, ela é nervosa, ela está sempre irritada, ela está com problema de pescoço, todo esse tipo de termo. E eu lembro, assim, uma vez eu fui fazer uma sustentação oral que era de um caso, assim, evidentemente perdido. Eu já fui à tribuna sabendo que eu ia perder, mas não sou paga para isso, estarei lá. E quando eu subi à tribuna para fazer a sustentação oral, eu lembro nitidamente do relator falar assim para mim, doutora, eu estou negando provimento ao seu recurso, mas eu vou deixar a senhora falar porque a senhora é tão bonita. E aquilo me deu uma irritação porque às vezes quem está do outro lado ouvindo, fala assim, nossa, mas é um elogio. Elogio. Que não cabe naquele ambiente, né? Eu não consigo imaginar um homem subindo a tribuna e a relatora falando assim, eu vou deixar o senhor falar que o senhor é bonito. Não vai acontecer. Então, eu brinco assim, que tem várias situações no dia a dia que só uma mulher entende. Sim. Então, para parecer mais velha, eu uso lente de contato, né? E aí, na época, eu parei de usar lente para usar óculos. Eu também. Para parecer mais velha, né? E aí, colocava umas roupas, não que eu fosse, né, com roupas inadequadas, não é isso.
mas também umas roupas que me dessem um tom maior de seriedade, né? Coloca um blazer, coloca um tailleur, uma coisa assim. E aí você se transforma numa personagem. Uhum. Então, no início da carreira, eu fui uma personagem para me fazer ser respeitada. Sim. Com o tempo, você vai percebendo o seguinte, porque também você vai aprendendo a ser profissional, pelo menos no meu caso, porque um dia eu era estudante, no dia seguinte eu era procuradora do município. Então, eu aprendi a ser operária, eu aprendi a ser servidora pública no dia a dia. E aí, com o tempo, você se dá conta de quem você é. Então, é o seguinte, se eu tiver de blazer, se eu tiver sem blazer, vai ter que me respeitar. Se eu tiver sem óculos ou com óculos, também. Só que é um caminho que a gente percorre, né? Até chegar a esse destino. A gente vai aprendendo. Mas eu fiquei com esse... segurança, né? nervosa. Eu falei, não é nervosa, era eu. E até ter segurança, porque eu percebo que são tantos questionamentos, tantos julgamentos, até por essa questão da aparência mesmo, né? De como você chega, como você se porta, que isso acaba até você ter uma segurança e ser justamente isso. Eu estando de blazer ou sem blazer, de salto ou sem salto, vão ter que me respeitar. Mas até ter essa segurança, né? Perceber que a gente tem essa segurança, isso demora. Uma coisa interessante é que no começo da minha profissão, olha só, que loucura, mas vai passando o tempo e a gente percebe isso. Eu só trabalhava de salto. Mas por quê? Eu poderia trabalhar com um salto mais baixinho, eu poderia trabalhar com uma sapatilha, mas eu percebia que com aquilo, podia estar na minha cabeça, mas assim, eu percebi que quando eu chegava aquilo ali, daquela forma, eu era olhada de uma forma diferente. Claro, assim, nunca... Tem uma imponência nessa aparência, né? A gente tem que reconhecer isso. Exatamente. Mas eu lembro também, não tem só tragédia, não. Eu lembro quando eu estava grávida... essa é uma boa. Eu estava na chefia, eu estava na assistência da chefia da Procuradoria Trabalhista. E eu, grávida, a gente tinha umas reuniões de acordo coletivo. Você que sabe direito do trabalho sabe do que eu estou falando. A Bruna deve estar assim, o que eu estou falando? Então, a gente fazia as reuniões de acordo coletivo na Procuradoria. E eu, grávida. E aí o meu chefe falou assim, Giovana, olha, você toca essas reuniões com os sindicatos? Eu falei, tudo bem. E a galera do sindicato é uma galera aguerrida, né? Tem aquela coisa assim, né? Meus direitos e tal. E você tá lá, né? No meio de campo. E era muito engraçado, porque eu entrava para fazer as reuniões e aí era uma sala só de homens. Eu era a única mulher grávida. E tinha uma coisa assim... Não, olha, a senhora quer uma água? Tem certeza? Vamos fazer uma reunião rápida? Pelo fato de eu estar grávida. Eu me questiono o seguinte, se eu não estivesse grávida, será que haveria essa bondade? Ali, na verdade, eu não era a procuradora do município, eu era a mãe, né? Eu era a futura mãe. Então, tinha esse cuidado. Aí, às vezes, eu queria terminar, eu falei assim, gente, olha só, tô grávida, tem sono, vamos terminar logo isso, pelo amor de Deus. Mas tinha uma solidariedade, um carinho, porque ali era a mãe, não era? Também tem esse lado, né? De amor, de carinho, de afeto. Você me recordou de um júri que eu participei, que assim, foi uma coisa assim, sensacional. Eu estava vindo, né? Eu estava grávida da minha primeira filha, eu tenho 2 filhas. Meus alunos sempre sabem que eu sempre invoco o princípio do melhor interesse da criança. Hoje não vai ter, antes da pandemia, né? Hoje não vai ter intervalo. O princípio do melhor interesse da criança tem que chegar cedo em casa, coisas nesse sentido. Então todo mundo já sabe das minhas 2 pimpolhas. Então na gravidez da minha primeira filha, eu estava num ritmo de trabalho assim muito louco, né? Porque no início da carreira na defensoria, assim, eu sou extremamente perfeccionista, então, enfim, eu ficava mergulhada no mundo de trabalho.
E aí eu estava vindo da vara de fazenda pública ali da capital, e como substituta eventual, eu fui designada para o júri da capital. Eu fiquei feliz da vida, né? Eu falei, pô, nunca vou participar de um júri num tribunal do júri como esse, que tinha escadas para a plateia, é uma coisa maravilhosa. O tribunal do júri da capital. Novela, total, né? Novela, parecia dos Estados Unidos. Só outros 500, né? Nenhum lugar do estado você encontra, né, aquela pompa toda. Então, eu fui feliz da vida, né? Eu já gosto de direito penal e tudo. Só que o primeiro júri era um júri gigantesco, com vários volumes, um caso lá de repercussão que já tinha sido anulado. Mas tudo bem. E aí eu virando noite para poder ler aquele monte de troço no final da minha designação da fazenda, porque na primeira semana já tinha esse júri. Cheguei lá com meu barrigão, que eu já estava com um barrigão, né, com minha xerox gigantesca, o promotor, o juiz, tal. Aí, assim, num determinado momento, eu não sei se o promotor não estava muito afim de fazer aquele júri, até eu não sei se ele ficou compadecido, talvez, com a minha situação, pode ser, né? Pensando, coitada, com esse barrigão, né? Vai ficar aqui falando 1h30, depois réplica, né? Vai sair daqui que horas? Realmente eu saí de lá mais de meia-noite. E aí ele falou que insistia numa testemunha X. É muito difícil o Ministério Público insistir a ponto de adiar um julgamento, né? Tentaram conduzir, não conseguiram, enfim. Aí o juiz era um juiz... Era novo, eu acho que tinha uma pressão sobre ele de que ele tinha que realizar o julgamento. Porque se fosse outro juiz, falava, o MP tá insistindo na testemunha, eu vou redesignar. Mas aí o juiz falou, não, eu não vou redesignar, a menos que a defesa concorde. Por quê? Para não causar relaxamento da prisão. Sim. Aí ele virou para mim, eu acho que todo mundo esperava, né, assim, doutora, a senhora concorda com o adiamento para poder vir essa testemunha? Aí eu, como? Concordar com o adiamento, o réu preso? Não, eu não concordo. Eu pensei, gente, que loucura, ele vai fazer esse julgamento, vai ser anulado, mesmo o promotor dizendo que insiste na testemunha imprescindível. Eu não concordo, não, com aquela barriga desse tamanho. Ele olhou com uma cara meio surpresa, não, vamos fazer o julgamento. Eu falei, então vamos. E aí nós fizemos, meu marido disse que eu sou louca. E aí nós fizemos o julgamento. Eu falava, já, né? Você fica no encenhar. E aí, meu marido, meus pais foram pro plenário. A plateia lotou, né? Meus pais estavam lá, meu marido estava lá. Tiraram a foto, né? Porque é fato inédito. E todo mundo preocupadíssimo de eu passar mal. E eu lá falando. Eu sei que o promotor, até na minha fala, ele se retirou. Quando eu olhei para trás, eu falei assim, gente, ele não me apartou por quê até o presente momento, né? Que eu falei umas coisas assim, que eu falei, vai apartear. Eu olhava para trás, cadê o promotor? Ele se retirou, depois ele falou para mim, muito gente boa, que ele conseguiu até se retirar, porque ele não ia ficar parteando com a grávida. Assim, nesse julgamento, eu sei que foi sensacional, a pena do cara diminuiu a metade, ele ficou feliz da vida, então foi um sucesso total, graças à gravidez. Tenho certeza disso. Eu ainda não passei por isso, e sabe que é uma situação assim peculiar, porque eu não sei como assim aconteceu com vocês, mas vocês também são assim, se dedicam muito ao trabalho, mas todo ano eu falo assim, esse ano eu vou engravidar. Aí eu percebo tudo que eu faço, todas as atribuições, todo o trabalho, penso assim, eu não vou conseguir, não vou dar conta de fazer tudo isso. E vai sempre ficando para o próximo ano. E eu pego sempre me pensando, um homem normalmente, claro, sim, o homem tem muitas atribuições, o homem ele tem todo o peso também da responsabilidade do lar, da paternidade, mas será que o homem fica com essa coisa assim, né, na cabeça? Porque a mulher, eu estou sempre adiando um plano pessoal, muitas vezes em detrimento do meu trabalho. E eu fico pensando se vale a pena, isso não vale, até quando eu vou ficar nessa situação, sem saber o que eu quero, sem saber o que eu vou fazer. E isso é um peso, infelizmente, essa situação dessa jornada dupla, tripla, isso tudo, infelizmente, pesa na nossa carreira e tem um reflexo muito grande na nossa vida pessoal, né? E eu acho que, infelizmente, ainda é um peso feminino, né? Sim. Comentou a respeito disso, aqui no Rio de Janeiro, a gente teve uma mudança de gestão, né? Temos um novo prefeito. E aí, no final do ano passado, eu recebi um convite que eu tive que pensar. Eu falei assim, olha, não vou conseguir. Era um convite
que eu fiquei muito envaidecida, que por um reconhecimento de um trabalho que eu já vinha fazendo, mas simplesmente eu não pude aceitar pelo horário da creche da minha filha. Eu falei, olha, eu não vou conseguir estar aí nesse horário, porque eu preciso pegar minha filha na creche. E aí, esse é um pensamento que, por exemplo, o meu marido não tem. Uhum. Ele não precisa ficar pensando nessas coisas. Não. E aí, por um lado, eu fico feliz de acompanhar o crescimento da minha filha, de buscá-la na creche, participar da vida dela, mas, por outro lado, você realmente tem que abrir mão de algumas funções, né, de algumas tarefas, para você se fazer presente no dia a dia da tua filha, dos teus filhos. E assim, depois eu assumi um outro compromisso lá na Procuradoria, um outro cargo, mas ainda assim, para assumir esse outro cargo, eu tive que ter essa conversa. Olha, o horário da creche da minha filha, tal. Não tem problema, isso não vai ser um problema. Mas, assim, eu sinto que isso é uma questão para as mulheres. Durante a pandemia, por exemplo, nós tivemos uma reunião da Procuradoria pelo Zoom. E aí, no meio da reunião, eu nem sabia usar Zoom direito, né? Agora estou mais espertinha, mas no meio da reunião, a minha filha entrou aqui no quarto, sentou no meu colo e eu com o microfone aberto, eu não sabia que microfone aberto, imagem aberta, ainda estava ali. E aí ela começou a conversar com todo mundo. Oi, tal. Todos os homens, né, na reunião estavam lá, sérios, consternados. As mulheres estavam meio que assim, né? Segura a criança ali, segura a criança aqui e tal. Então, é a nossa realidade. Não fica mais fácil ao longo do tempo. Eu acho que a gente se conforma, né, Bruna? A gente vai... Pois quando eu tive minha primeira filha, eu senti um baque bem maior, né? Porque foi tudo muito novo e, assim, o pessoal até tem trazido à baila essa questão da maternidade real, que eu acho que é uma coisa muito importante, essa desromantização da maternidade, porque a maternidade é maravilhosa, é o amor maior do mundo, mas ela vem junto, né, com uma série de responsabilidades, de dificuldades, é um mundo novo. Então, eu me vi, assim, principalmente com a minha primeira filha, doada por completo, eu me sentia culpada se eu deixasse de dar atenção para fazer alguma coisa, vamos supor, uma unha, nem que seja, sabe? Então, isso a carga de culpa em cima de mim era muito grande. Então, eu tive uma grande dificuldade, principalmente no retorno ao trabalho, né? De poder trabalhar com essa questão. Ela ficava chorando lá embaixo, coitada, com a avó. Eu voltando de Magé, eu nunca vou esquecer, chegando de carro, a menina 11 horas da noite chorando ali me esperando. Mas, gente, por que ela desceu? Porque ela estava inconsolável. O melhor lugar para ela ficar foi aqui na portaria, esperando seu carro chegar, né? Então, isso tudo foi bastante difícil. E aí, aos poucos, o retorno ao trabalho, nesse ponto, foi um ponto bastante favorável, que foi me permitindo também olhar para mim, né? Que o meu trabalho, é claro, não deixa de ser um trabalho, mas é uma coisa que me realiza, que me traz satisfação, realização profissional, pessoal, enfim. E aí eu comecei a me possibilitar também dar uma atenção para mim. E aí, quando veio a minha segunda filha, é engraçado. Eu acho que esse meu ponto de equilíbrio, ele esteve ainda mais presente, porque eu já não tinha aquela culpa toda, né? Eu me permito dar as minhas aulas. Eu parei até de dar aula por um tempo, por mais de um ano. Então, eu me permito dar as minhas aulas, que é uma coisa que me realiza, que me faz feliz. Eu me permito ir para o trabalho satisfeita quando vou participar de um júri, que eu estou, né, empolgada, que estudei e já anotei as perguntas que eu vou fazer, né? Aquela empolgação de principiante mesmo. E sem prejuízo de ter o meu tempo de qualidade com as minhas meninas, da gente sair, brincar, ir na praia, né? Então, aquele momento delas é o momento delas, o momento do trabalho é o meu momento de trabalho, o momento da minha aula, o momento da minha aula. E, assim, eu acho que nós mulheres temos que
tentar se desvincular um pouco dessa culpa, dessa necessidade de sermos perfeitas e possibilitar que a gente possa atender também aos nossos anseios sem que a gente se sinta culpada, sem que a gente ache que a criança vai estar prejudicada por causa disso, porque ela precisa de 100% do seu tempo de atenção. Eu brinco que eu descanso no trabalho. Isso com certeza! Meu marido fala isso, você descansa no trabalho, né? Quando vai na sua aula, você vai feliz da vida. Antes da pandemia, eu chegava, PGM, eu sentava, eu ficava assim, vou descansar 5 minutinhos aqui. Tem isso também. E isso é uma questão para nós, que já passamos pelo concurso, né? E para quem está estudando. Puxa! Eu imagino... Eu acho que é mais difícil. A aluna que tem filho... Outro dia eu recebi uma mensagem no Instagram de um aluno, ele falou assim, é muito difícil, a senhora sabe como é que é, eu também tenho 2 filhos pequenos. Eu falei, olha, é diferente, porque você é o pai. É diferente. Porque, né? Eu falei, imagina, fica com a mãe e aí ele ainda consegue estudar. Então, ele estava reclamando do barulho que as crianças faziam enquanto ele estudava. Aí eu fiquei pensando que se fosse a dificuldade. Pois é, se fosse a mulher que é diferente, né? Estudar, E a mulher tem aquela eterna culpa, né? Sempre tentando ali equilibrar tudo. Parece aquele jogo dos pratos e tá tentando dar conta de tudo e com aquela eterna culpa. Será que eu consigo? Será que eu estou fazendo bem? Será que eu estou dando atenção? Será que eu estou fazendo meu trabalho bem? E essa culpa eterna, né? Enquanto o homem está preocupado em trabalhar e estudar, né? Sem o barulho da criança, a mulher está preocupada em estudar com a criança agarrada no peito, a outra agarrada nas pernas. Minha filha mais velha fala assim, meu marido, que é muito brincalhão, ele fala assim, vamos ter mais uma irmãzinha? Ela, Deus me livre, papai, vai ficar todo mundo aqui, mamãe. Eu falei, gente, até a criança. Até a criança. Ela já percebeu. Não Vai ficar todo mundo, o que eu vou fazer, papai? Todo mundo, mamãe, que a pequena agarrada no peito, só quer ficar no peito, é uma coisa, né? Coisas que só as mulheres passam. Não, é um dilema para a aluna também, porque eu também recebo mensagens de mulheres com filhos, porque se preocupam pelo seguinte, eu não consigo estudar 10 horas por dia, eu não consigo estudar... Assim, olha, você organiza seu tempo e naquele tempo que você tiver, vai ser o seu tempo de qualidade para estudar, né? Que é o que a gente faz depois que passou, né? Com o trabalho e com a criança. Não é fácil. Então, olha, realmente é muito difícil, mas isso que você falou do tempo de qualidade, às vezes a pessoa que tem menos tempo aproveita melhor o tempo. Sim. Eu tenho essa sensação que até às vezes me perguntam, nossa, como é que você consegue fazer centenas de coisas ao mesmo tempo? É tudo assim, programado, contado, agendado, e porque se eu tenho aquela tempo, né? Se eu tenho aquela 1 hora para fazer uma peça naquele processo, eu não vou ficar vendo na televisão pensando, daqui a pouco eu vou, porque eu não tenho outra alternativa, né? Então eu acho que, principalmente quem está estudando, é muito difícil, claro que não vai ter 10 horas disponíveis ao dia para poder estudar, não vai ter, mas talvez aquela 1, 2, 3 que tenha, se for um tempo dedicado de qualidade e bem aproveitado, pode até qualitativamente ser superior àquele que está com 10 horas, né? Mas, né? Daqui a pouco eu vou, agora eu vou comer uma coisinha, só vou ver uma televisãozinha, né? Com certeza. Eu tenho muitas alunas que, dessa questão, né, de ter que cuidar da casa, família, filhos, me perguntam, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Né? Eu não consigo. Elas reclamam muito assim, eu não consigo ter um minutinho de paz para estudar, porque quando eu começo a estudar, é filho, mãe, tô com fome, mãe. Aquilo. E eu acho que tem que ter a consciência seguinte, de que a rotina de cada um é diferente, cada um teve uma história, cada um tem um jeito de estudar, cada um tem uma rotina diferente, mas dá certo, né? Então, assim, a Bruna teve uma história, a Giovana outra, eu outra, e a prova que dá certo é que todas, né, estamos aqui, realizadas na nossa profissão, superamos desafios, outros grandes desafios certamente virão, porque a vida é assim, né, feita de desafios, mas na certeza que dá certo, né, de que vai dar certo.
né? Quando a gente traça um plano, tem um objetivo, sabe o que quer, a saída é seguir em frente, porque vai chegar lá, vai dar certo, uma hora dá certo, né? Então é isso. Foi muito bacana o nosso bate-papo, eu amei a nossa conversa, foi assim, muito descontraída e, além de tudo, experiências, né? Acho que trocamos experiências, já estou mais animada para quem sabe vir o meu baby esse ano. Anima, Isabela, no final tudo se ajeita. Tudo se ajeita, tudo dá certo, né? É verdade. Foi muito bacana. E para quem está assistindo a gente, quero deixar aqui o recado que na semana que vem tem mais. Na semana que vem teremos a professora Tayane Moraes e a professora Fernanda Ribeiro, que vão falar sobre mulheres nas carreiras policiais. Então, eu acho aí, para quem está estudando para carreiras policiais e também para quem não está, vale a pena conferir, porque vai ser um episódio muito bacana. Então, Giovana, Bruna, foi muito bom estar aqui com vocês. Espero, quem sabe, estaremos aí de novo conversando sobre outros temas, outras coisas aqui no fórum dela. Adorei, espero revê-las também para tricotar sobre essa vida aí de professora, de mãe, de advogada pública, de defensora. Gente, também adorei, foi um prazer estar aqui com vocês e também espero outras oportunidades para a gente estar trocando figurinhas. Verdade. Então é isso. Um beijo, gente, e até a próxima. Beijo.